Meus irmãos, hoje eu quero trazer um tema importantíssimo para todos nós. Quando a glória de Deus volta à igreja. Amém? Quando a glória de Deus volta à igreja. Livro de Isaías, onde nós lemos, no capítulo 6, a gente vai ler até o versículo 8. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis se assentar, irmãos. Irmãos, quando nós falamos biblicamente a glória do Senhor, nós estamos falando sobre a presença de Deus. E o tema, irmão, eu escolhi esse tema porque é um tema bastante interessante, que fala sobre quando a glória de Deus volta à igreja. A gente sabe, irmão, que nem todo culto, como eu já ministrei aqui nessa tribuna, nem todo culto Deus recebe. Nem toda oração Deus ouve, nem toda mensagem Deus está falando. Ou seja, nem toda manifestação dentro da igreja provém do Espírito Santo de Deus. E quando isso começa a acontecer, é porque a glória de Deus, ela já se retirou daquele lugar. A presença de Deus já se retirou da igreja. Pastor, Deus, a glória de Deus, a presença de Deus pode se retirar da igreja? Pode. Pode. E nós temos prova bíblica para que nos mostra isso. Quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, ele profetizou no período do exílio babilônico, 150 a 154 anos após o profeta Isaías. Isaías, ele profetiza no período do reinado do rei Uzias. Quando Isaías teve esta visão, ele já era profeta, ele já falava por Deus no meio do povo. E Uzias era rei de Judá, e o período em que Uzias reinava em Judá, Judá se tornou, era um país com estabilidade econômica, financeira, era um país cujo rei tinha estabilidade, autoridade, as leis eram rígidas e eram seguidas, Deus era adorado, Deus era exaltado, Deus era cultuado no período do rei Uzias. Mas quando Isaías teve a visão que ele revela aqui da glória de Deus foi no ano em que morreu o rei Uzias. Mas quando a gente vai a 150, 154 anos após, a gente vai ver o profeta Ezequiel profetizando no exílio babilônico. Ou seja,
Isaías viu a glória enchia o templo e descia na terra. E Ezequiel teve a visão também. Ele viu Deus no trono e os anjos zigue-zagueando. Ele viu a glória de Deus, mas depois ele vê a glória de Deus dentro do templo, no Santo dos Santos. E ele vê uma transição que a Bíblia relata. A glória sai do Santo dos Santos, aonde ficava a arca, e pousa no lugar santíssimo. Do lugar santíssimo, perto já da porta, perto da porta do templo. E depois Ezequiel vê a glória se retirando do templo e se pondo no monte das oliveiras, que mais tarde Jesus foi recebido aos céus naquele monte. O que a gente entende com a visão de Ezequiel? Que Ezequiel ele vê a glória de Deus se retirar do Santo dos Santos para o lugar santíssimo perto da porta. E depois ele vê a glória em cima do Monte das Oliveiras, ou seja, dá a entender que Deus estava se retirando do meio do povo dentro do exílio, mas estava relutante, ou seja, Deus não queria sair do meio do povo, porque é o povo do Senhor, é o povo que Deus havia libertado da terra do Egito, da escravidão. Era o povo que Deus mostrou a sua glória, mesmo assim no período de Ezequiel. Os reis eram corruptos, sacerdotes eram corruptos, profetas eram corruptos. Ou seja, tudo isso obrigou a retirada da glória de Deus do meio do povo de Israel. Mas voltando a 150 anos antes, aqui no período de Isaías ele teve a visão da glória de Deus. Uma visão que nós, provavelmente muitos, veremos quando estivermos com ele lá na glória. Isaías ele fala assim mesmo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla da sua veste, enchia o templo. Irmãos, olha a visão do profeta. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla da veste de Cristo enchia todo o templo. A orla da veste. E olha o que ele fala mais, verso 2: e os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 3 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías ele revela aqui, irmãos, que a visão que ele teve a visão da santidade de Deus, da pureza de Deus, da glória real de Deus. A glória era tão extraordinária, mas tão extraordinária, que os serafins estavam acima do Senhor voando, com 2 asas, mas 2 cobriam o seu rosto e 2 cobriam os pés. Que tem um segredo bastante interessante. Os serafins eram anjos puros, sem pecado. Mesmo sendo seres puros, sem pecado, eles não conseguiam olhar para a glória de Deus por respeito à majestade de Deus. Por isso, 2 de suas asas cobriam o seu rosto. E quando Isaías vê também que mais 2 asas cobriam seus pés, isso traz uma conotação de humildade ao local onde Deus estava. Por isso, Deus falou para Moisés, quando Moisés foi lá no monte: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Ou seja, Deus está dizendo: Moisés, seja mais humilde, tenha mais respeito, tenha mais submissão. Por isso que os anjos com 2 asas, eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Ezequiel veio zigue-zagueando diante do trono como um relâmpago, que simboliza que mesmo não podendo olhar a glória, mesmo tendo humildade para não pisar onde Deus estava, as asas que faziam ele se movimentar traz a conotação de que eles estavam prontos para obedecer a Deus em qualquer situação. Glória a Deus. E Isaías ainda ouve os anjos falar: santo uma vez, santo 2 vezes,
santo 3 vezes. Isso tem um segredo bastante interessante. Quando os anjos clamavam santo uma vez, eles revelavam a santidade de Deus. Quando eles clamavam santo 2 vezes, eles revelavam a grandeza da glória de Deus. Quando eles clamavam santo pela 3ª vez, eles estavam revelando o absolutismo da glória e da soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele é absoluto. Porque, irmãos, Deus dá esta visão a Isaías no ano da morte do rei Uzias. Porque depois do rei Uzias, quando o rei Uzias morre, Israel entra num declínio grave. O povo parou de adorar a Deus como deveria, parou de cultuar a Deus como deveria, parou de adorar a Deus como deveria, começou a se corromper, começou a profanar o templo do Senhor, ou seja, a glória de Deus começou a se mover de dentro do templo, começou a se retirar. O que é que Isaías está nos revelando quando ele vê o trono de Deus? Olha, Isaías, o rei Uzias morreu. Por isso que ele fala no ano que morreu o rei Uzias. O trono dos reis da terra está vazio, mas o do céu está ocupado. O rei da terra está morto, mas o dos céus está vivo. O rei da terra não vai ser lembrado, mas o dos céus está sendo lembrado quando os anjos clamam: santo, santo, santo é o Senhor. O rei da terra passou, mas a glória do rei dos céus invade toda a terra. Louvado seja Deus. E a Bíblia conta, irmãos, que a glória de Deus, a orla do vestido do Senhor, fazia com que os umbrais da porta, como vocês conhecem por cachinhos, as entradas das portas do templo, tremia. Ou seja, começava a abalar, como nós entendemos por terremoto. Houve uma trepidação na terra quando a glória de Deus desceu. E aí Isaías vê essa glória, e ele fala: ai de mim, pois eu vi o Senhor dos exércitos, e eu tenho lábios impuros, e habito no meio do povo que tem impuros lábios. Detalhe, irmãos, anda com voz. Detalhe: Isaías já era profeta, já era pregador do Evangelho, já falava em nome do Senhor. Só que, irmãos, o que é que nós entendemos com a manifestação da glória de Deus? Que ela provoca na minha vida o reconhecimento da graça de Deus. Quanto mais eu entendo que a glória de Deus está na minha vida, mais eu vejo que eu vivo somente pela graça de Deus, que eu sou pecador, que eu sou falho, que o meu ministério não é absoluto, eu posso cair, que o meu casamento não é absoluto, ele pode ruir, que a minha vida não é absoluta, ela pode acabar. Por isso Isaías disse: ai de mim, Senhor, que vou perecer. Aí Isaías viu um dos serafins que pegou uma pinça ou um atenaz, pegava uma brasa viva, e com aquela brasa ele tocava na boca de Isaías, falou: Isaías, os teus pecados estão perdoados e a tua vida está purificada. Glória a Deus. E aqui, irmão, tem alguns pontos, e assim pegando e levando aqui. E aqui tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês. Primeiro ponto: a glória de Deus se manifesta onde há sede pela presença. Êxodo capítulo 33. Livro de Êxodo capítulo 33. Olha o que a Bíblia diz aí. Versículo 33, capítulo 33, versículo 15 e 16. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Verso 16. Pois como se saberá agora que tendo achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é porque andares tu conosco,
e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Isso aqui, irmãos, foi o diálogo que Moisés teve com Deus. Deus tinha aberto o mar vermelho, tinha feito uma promessa, já tinha mostrado a terra que mandava leite e mel, tinha mostrado para Moisés. Ou seja, todas as promessas de Deus eram válidas, porque Deus provou o que ele havia dito. E mesmo assim, o povo de Israel se voltava contra Deus, via a glória, mas se afastava da glória, via o milagre, mas se afastava do milagre, ouvia a palavra, mas não obedecia, ouvia a voz de Deus, mas não seguia a voz de Deus. E quando a gente lê o capítulo 33, os primeiros versículos, a gente vai ver que Deus se irou. Deus chega a dizer para o povo, para Moisés: Moisés, leva daqui esse teu povo, o teu povo. Deus não se referiu mais ao povo de Israel como seu povo particular, mas como o povo de Moisés. E Deus está falando: Moisés, leva, porque se eu vou com vocês, vou matar todo mundo. Deus está com tanta ira, que a gente diz: ah, pastor, Deus é amor, Deus ama. Irmão, Deus, ele nos ama tanto, mas nos ama tanto que ele nos castiga para provar que ele nos ama. E desde quando o castigo não é símbolo de amor, de cuidado? Porque nós castigamos o filho? Porque nós o amamos e queremos ver isso bem. Deus fez a mesma coisa. E Deus disse: eu não vou com você mais, Moisés. Capítulo 33, versículo 1 em diante, Deus fala: Moisés, eu não vou mandar um anjo que vai na frente de vocês. Esse anjo, ele vai guerrear, ele vai destruir todos os exércitos. Ele vai guiar vocês até a terra prometida. Aqui sobre o juramento eu prometi a teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe que Moisés falou: Senhor, se a tua presença, versículo 15, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E ainda chega a falar: Senhor, o que será de nós quando o povo perguntar: cadê o Deus de vocês? Cadê aquele Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que operava milagre, prodígios e maravilhas? O que nós falaremos se o Senhor não estiver no nosso meio? Olha o que Moisés falou para Deus, o diálogo. Moisés estava dizendo: Senhor, a tua presença é mais importante que a tua promessa. A tua presença é mais importante que o meu ministério. A tua presença é mais importante que qualquer coisa que eu considero importante na minha vida. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés se rebelou: Senhor, a tua presença é mais importante. Porque nós sentimos sede, porque nós bebemos água, porque nós sentimos necessidade. O que eu estou querendo dizer aqui para nós? Não fica lá. Que a presença de Deus, nós cristãos temos que sentir necessidade da presença de Deus. A gente tem que sair da nossa casa não para assistir um culto apenas, não para ser mais um dentro da igreja. Eu não me conformo em chegar e sair como eu entro na igreja. Todo culto que eu venho ministrar, que eu venho pregar, que eu venho assistir aqui ou qualquer outro lugar, eu falo: Senhor, não me deixa sair dali sem sentir a tua presença. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus é mais importante que qualquer coisa. Tem gente que prioriza o ministério, prioriza o trabalho. Não estou dizendo que é errado você priorizar seu trabalho, mas a Bíblia nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é tu abandonar trabalho e família e viver o dia na igreja, não é isso. Priorizar o reino de Deus é tu priorizar Deus em tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus te deu uma família, que Deus seja o centro da tua família. Deus te deu um trabalho, abriu as portas, que Deus seja o teu sócio ali no teu trabalho. Deus abriu, te colocou no ministério, que Deus seja o teu guia no ministério. Isso é priorizar Deus em primeiro lugar. Só que muitos irmãos estão priorizando os seus cargos. Tem crente que tem cinismo de falar: se eu sair desse departamento, o departamento acaba. Irmão, nenhum de nós somos insubstituíveis. Todos nós somos substituíveis. Se hoje
Terminei esse culto, eu ligar para o meu pastor presidente: pastor, eu não quero mais pastorear o Monte Ararat. Por que, Augusto? Porque eu parei, eu quero descansar o resto do ano. A igreja vai fechar as portas? Não vai. Sexta-feira já vai ter outro pastor sendo empossado aqui e vai dar continuidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Nós não somos pessoas absolutas. Nós somos dependentes da glória. E se eu sou dependente de algo, eu tenho que desejar esse algo para a minha vida. Se eu sou dependente de Deus, eu tenho que desejar Deus todos os dias na minha vida. Eu não me conformo com crente, irmãos, que não sente a presença de Deus. Com crente que tem que fazer campanha de 7 sexta-feira, de 21 dias, de 60 dias, só para sentir a presença de Deus. Eu não me conformo com isso. Com crente que paga 1.600 para ir para o meio do mato, um monte de homem, diz que vai orar, diz que vai fazer um monte de coisa só para sentir a presença de Deus, para ser crente melhor. Quer ser um crente melhor, irmãos? Leia, estude, medite a Bíblia e fala: Senhor, eu quero mais de ti. A Paulo falou: Senhor, eu quero uma cura. Primeira vez, Deus não curou. Paulo, segunda vez: Senhor, eu quero que tu me cure. O Senhor não curou. Terceira vez: Paulo, Senhor, me cura. Deus disse: eu não vou te curar. Só de tu estar vivo já é o suficiente. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Paulo? Paulo, tu tem clamado a mim 3 vezes por uma cura, porque tu estás doente. Aí eu te pergunto: se a gente não adoecer, quando é que a gente vai conhecer o milagre de Deus, irmão Jesus? Quando que a gente vai entender, irmão, que Deus pode curar se a gente não passar pela enfermidade? Quando nós vamos compreender que para ter que é Deus que abre as portas, se as portas não forem fechadas? Quando a gente vai entender que Deus é general de guerra, se nós não formos acometidos no meio de uma batalha espiritual tremenda? Todas as situações que nós nos encontramos é permissão de Deus para que Deus nos mostre que Ele é tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Que Ele é tudo na nossa vida. Tem dias que tu vai sair de casa, vai dar tudo certo. Entregou o teu dia: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, meu dia, meu trabalho, tudo que eu vou fazer está nas tuas mãos. Vai dar tudo certo. Primeira vez deu certo, segunda vez deu certo, terceira vez deu certo, e você já se acomodou, já acordou de manhã, não deu nem graças a Deus. E vai sair, aí vai começar a dar errado. O que rendeu no dia anterior não vai render no dia posterior. O que você fez há 2, 3 dias atrás, tu não vai conseguir fazer, tu vai começar a reclamar: Senhor, o que eu fiz de errado? E Deus vai dizer: você deixou de sentir sede. Se eu não beber água, eu desidrato. Se eu desidrato, os meus rins começam a ficar sobrecarregados, vão tirar líquido da onde não pode tirar. Isso é a ciência. Meu filho estava passando por isso. E sabe o que vai acontecer? Quando os meus rins tirarem todo o líquido de outros lugares do meu corpo, da onde não se pode tirar, eu vou ter problemas renais, vai dar aquelas dores aqui abaixo do mim. Depois vai começar a parar. E quando todos param, o crente é a mesma coisa. Meu filho, se deixasse ele passar o dia todo sem beber um copo de água, e ele começou a se deixar com umas dores, eu disse: passa a beber água. Ele passou a beber água e parou. Graças a Deus parou. Amém? O crente é a mesma coisa. Se eu não sentir necessidade de Deus todos os dias, eu vou definindo. Vai chegar uma hora que eu vou morrer espiritualmente. Pastor, isso acontece. Quantos pastores você conhece que estão desviados do caminho do Senhor? Quantos pregadores do Evangelho você conhece hoje estão no mundo escarnecendo de quem prega? Quantos homens que fundaram igreja, que abriram igreja, construíram igrejas como essa, hoje estão nos bares da vida, bebendo e enchendo a cara? Sabe por quê, irmão? Porque se deixaram de sentir a necessidade de Deus. E quando Deus falta, tudo vai faltar na minha vida. Por isso que Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair. É isso que eu tenho que falar com Deus. É isso que eu tenho que falar para Deus. Se eu não chegar e falar: Senhor, eu vou para aquela obra, vou dirigir aquela
mas vai comigo, porque sozinho eu não consigo. Você pode até ir, mas vai dar tudo errado. Dará tudo errado. Amém? Segundo ponto. Aleluia. A glória de Deus revela a santidade e expõe o pecado. Glória. Isaías, voltando para lá para Isaías. Louvado seja Deus. Versículo 5 que diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, Isaías viu a glória, e ele reconheceu que ele era pecador. Pastor, como que hoje eu vejo a glória de Deus? Através disso, através da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Antigamente, Deus falava através de profetas. Não tinha as Bíblias, os livros que nós temos hoje. Hoje Deus usa, temos a Bíblia, e Deus usa pessoas para falar e revelar a glória dele através da sua palavra para nós. A Bíblia, irmãos, isso aqui é muito forte. A Bíblia não é para massagear meu ego. A Bíblia não vai dizer, olha, faz por ti que eu te ajudarei, isso é heresia. A Bíblia nunca vai falar, Deus escreve certo, escolhe minhas tortas, isso é mentira de Satanás. Jesus nunca vai chegar e falar para você, olha, a tua vida está, os teus problemas acabaram. Tu não vai mais ter problemas. Quer me servir? Me serve, mas se tu me servir, tu não vai ter mais problemas. A Bíblia não diz isso, irmãos. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmão? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha atrás de mim. É o que a Bíblia diz. E Jesus ainda fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida tranquila nesta terra para nós. Em nenhum momento Jesus disse que a minha vida pastoral ia ser um mar de rosas. Em nenhum momento Jesus disse que o meu casamento seria só flores. Em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Mas a Bíblia diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: tu vai estar na luta, eu vou estar contigo. Tu vai cair, é eu que vou estar lá contigo para te levantar. Tu vai chorar, é eu que vou enxugar tuas lágrimas. Tu não vai ter forças para andar, é eu que vou estar ali para te levantar e se carregar no colo que tu preciso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer: Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, eu sou pecador. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos comprou e perdoou nossos pecados com seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas como eu já ministrei aqui, Jesus em nenhum momento falou que nós estamos imunes ao pecado. Ele perdoou a nossa dívida. Ele perdoou a nossa dívida. Ou pagou a nossa dívida com sua vida. A gente ficou isento de fazer dívida de novo, irmão? Quando você está devendo ali no Serasa 5, 10 mil reais, você vai lá e paga, faz a negociação do negócio e paga. O que é que você faz quando o seu crédito volta novamente? Compra de novo, né, irmã Rosa? A gente compra de novo. E a gente vai lutar para pagar, mas vai chegar uma hora que a gente vai ficar devendo de novo. É a mesma coisa, irmão. Jesus perdoou meus pecados, pagou a minha dívida, mas ele não disse: olha, a partir desse momento tu não pode mais pecar, não. Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Amém? A Isaías, ele fala: ai de mim, que vou perecendo, pois eu vi a glória do Senhor, e eu tenho lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Isaías estava reconhecendo que ele era pecador e ainda habitava no meio de pecadores. Ou seja, compactuava. Agora, irmão, por que o anjo toca na boca de Isaías? Por causa do seu ministério. Pela boca saía, pronto, era
seja, primeiro, Isaías viu a glória. Segundo, Isaías reconheceu que ele era pecador. Terceiro, Isaías teve seus pecados perdoados e sua vida purificada. Quarto, ele foi enviado por Deus para fazer a obra. Glória a Deus. Porque no versículo 8, Isaías ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías ouviu isso. Isaías falou: Senhor, envia, pode me enviar. Esse aqui, envia-me a mim. E em nenhum momento a gente vai ver Isaías dizendo: Senhor, é para fazer o quê? Senhor, eu posso orar para ver se o Senhor confirma se é da tua vontade. Irmão, isso me dá uma agonia tão grande, tão grande. Deus, ele nos chamou para fazer sua obra, para pregar a sua palavra, para fazer a sua obra na igreja e fora da igreja. A gente chama uma pessoa: irmão, eu quero que tu assuma um trabalho para Deus na igreja. E pastor, eu vou orar, pedir confirmação para Deus. Sério? Isaías não perguntou: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Isaías não perguntou: Senhor, para onde que eu tenho que ir? Isaías não perguntou: Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar o quê? Isaías não perguntou. Isaías só disse: Senhor, esse aqui pode me enviar. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto a glória de Deus. Ele já tinha reconhecido os seus pecados. Deus já tinha perdoado e purificado. E Deus já estava naquele momento enviando a mim. Glória a Deus. Terceiro e último ponto. Ao contemplar a glória do Senhor, a glória de Deus purifica e restaura. A glória de Deus purifica e restaura. A gente vai ver, irmão, do versículo 6 ao verso 7 do capítulo 6 de Isaías. A gente vai ver Isaías primeiro reconhecendo seu erro, e depois a gente vai ver em seguida Deus perdoando e purificando os seus pecados. Mas, irmãos, não pode ter perdão se antes ter confissão. Não se pode ser enviado sem antes ser separado, ou seja, consagrado. Muitas pessoas vão por conta própria e dão da porta na cara, dão errado, e os ministérios falham. Sabe por quê, irmãos? Porque não pediram perdão, não reconheceram os seus pecados. Se não reconheceram o pecado, também não pediram perdão. Se não reconheceram o pecado e não pediram perdão, Deus não agiu e muito menos o enviou. Mas ele acha que só porque já dobrou o joelho e aceitou Jesus, já está pronto para fazer a obra. Não é isso? Isaías já era profeta, já era homem de Deus, mesmo assim ele reconheceu o seu pecado. E só depois Deus o perdoou, purificou, o consagrou, separou e depois o enviou. Para a glória de Deus, irmãos, voltar, primeiro eu tenho que ver a glória, a palavra de Deus se manifestar. Segundo, eu tenho que olhar para mim: poxa, a palavra está falando comigo, olha como está a minha vida. Senhor, me perdoa meus pecados. Depois, Deus ele vai me purificar, e só depois que ele vai me enviar, ou seja, só depois que a glória de Deus retorna para a minha vida. É muito triste a gente ver pessoas que acham que só porque prega bem, canta bem, são homens de Deus. Não é. O homem de Deus é caracterizado pela glória de Deus que está na vida dele, pelos frutos do Espírito que são vistos na vida dele. Não é pelos dons. Dons são talentos. Nenhum homem de Deus é reconhecido pelos seus dons, pelos seus talentos. Deus o reconhece pelos seus frutos. Se os frutos do Espírito Santo não estiverem na minha vida, a glória de Deus também não está. A glória de Deus não está. Meus irmãos, nós temos que ter sede da glória de Deus. Nós temos que pedir para que a glória de Deus retorne para nossas vidas. Nós temos que reconhecer onde foi que nós erramos, que causou o afastamento da glória de Deus.
Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça ir embora. Glória a Deus. Se a tua presença não for comigo, não me faça ir embora. Porque, irmãos, a presença de Deus ela tem que ser prioridade na nossa vida. Deus ele tem que ser prioridade. Se Deus, irmãos, não é prioridade, tudo que nós priorizamos vai dar errado. Se Deus não for prioridade no meu trabalho vai ser ruim, não vou prosperar. Se Deus não for prioridade na minha família vai fracassar. Meus filhos fracassarão, meu casamento fracassará. Se Deus não for prioridade no meu ministério vai acabar. Vai acabar. Vai ser um sopro. Acaba o ministério. Mas quando eu começar a priorizar Deus em todas essas coisas, pode ter certeza que a glória de Deus vai voltar para nossas vidas. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe.